A gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. E aí depois, gente, a gente vai falar agora, acabando um pouquinho com a questão arquitetônica dos romanos, vamos falar sobre a pintura dos romanos. Na pintura dos romanos nós temos 4 momentos. Temos também um momento que vai entrar na era medieval. Mas agora estamos falando sobre antiguidade clássica. Aqui nós vemos a pintura romana do o centauro, aquela ideia ainda de deuses antroposomórficos. Temos o centauro Quiron, que ensina Aquiles a tocar a lira, num afresco. É um afresco encontrado na Itália. Mas essa galera tem 4 momentos, né, dessa pintura romana. No primeiro momento, a impressão de placas de mármore. Era uma questão só de enfeitar as paredes mesmo, né? Então, é como vocês verem aí, esse momento era como que a pintura imitava peças de mármore. Eles faziam como que peças de gesso e pintavam como se fosse mármore, né? Chamado estilo estrutural. Depois, gente, vem o segundo momento, né? O segundo estilo, que eles faziam espécie de portas e janelas abertas, né? Como se fossem janelas que davam para paisagens, né? E geralmente nem apareciam, nesse caso aqui sim, mas geralmente não apareciam pessoas. Geralmente eram animais, eram imagens da natureza, em formato de um grande mural. Lembra que os gregos pintavam vasos? Os romanos eram nas paredes, murais. E o chamado estilo arquitetônico do segundo período. E aí, no terceiro estilo, que parece um pouco também com o segundo, porém ele elimina as pinturas ilusórias, porque no segundo tinha uma ênfase para a ilusão, e aqui ele vai trazer um pouquinho mais do realismo, né? Tira um pouquinho do ilusionismo e traz um pouco mais do realismo. E aqui entram as pessoas, né? Nas pinturas, as pessoas passam a fazer parte das pinturas, ainda, lembrando, em grandes paredes inteiras. Mas podendo se assemelhar à tapeçaria, né? Que era uma coisa meio chapada. E aqui temos o quarto estilo, o quarto momento, que também parecido com o terceiro, mas traziam figuras mais rebuscadas, né? Figuras fantásticas, como grifos e águias. E a arquitetura imaginária com grandes cenários. Nesse quarto momento, gente, o que eles faziam? Eles representavam na pintura cenas de teatros. Né? O que eles viam no teatro, eles representavam as cenas nas pinturas aqui nesse quarto período. E aqui é essa que você vê, é o Domus Aurea de Nero, em Roma. Vemos aqui também, gente, a pintura romana na Vila dos Mistérios, em Pompeia, século I a.C. Gente, essa Vila dos Mistérios, aliás, Pompeia, foi a cidade que mais marcou com essa coisa da pintura romana, dessas paredes pintadas, e toda a cidade foi, né, vocês podem até ver em tem um filme sobre Pompeia, vocês podem ver, é muito interessante, que vai falar sobre a história, né, de Pompeia, que foi soterrada, né, pelo vulcão Vesúvio, né, o Vesúvio cobriu tudo isso aí. Depois nas escavações foram descobrindo essas paredes, né, todas pintadas. Nas escavações eles descobriram muita coisa, né, na cidade de Pompeia, uma cidade toda soterrada pelas poeiras do Vesúvio, poeiras vulcânicas de Vesúvio. Gente, saindo da pintura, indo para escultura, lembra, os romanos copiavam os gregos, né? Faziam muitas cópias dos gregos, porque os gregos eram muito, muito bons na escultura. Mas os romanos aprimoraram uma coisa. Os gregos faziam
aquela personificação ideal, né? Então, geralmente eram atletas e geralmente muito musculosos e tal. Eles faziam um ideal que, segundo eles, sempre seriam homens musculosos, né? Bonitos, mulheres também. No caso dos romanos, eles traziam mais o realismo, né? O traço dos romanos era aquela coisa do real. Se tinha uma ferida, deixa a ferida. Se tinha uma cicatriz, deixa a cicatriz, né? Se tem traço de velho, deixa ele com traço de velho. Então, eles demonstravam tudo que tinha. Então, era uma escultura bem realista. E aqui nós temos a escultura de Constantino I, né? Vocês percebem até feridas que ele tinha, cicatrizes que ele tinha, eles deixaram na escultura. Aqui, gente, nós vemos uma das cópias feitas pelos romanos, que é das várias cópias que eles fizeram, mas uma das mais copiadas é o discóbulo, né? O discóbulo grego de Miron, de 450 a.C. Os romanos, esse de Miron foi feito em bronze, né? Quer dizer que é o segundo período grego, lembra? Período clássico grego. Então, os romanos representaram o discóbulo, o mesmo discóbulo, vocês percebem aí, em mármore. Essa é a cópia romana, tem várias cópias. E aí vocês percebem que eles colocam uma espécie de tronco aí para escorar a estátua, porque o mármore não era tão resistente como o bronze. Mais uma cópia. Outra coisa bacana da escultura romana, gente, é que eles juntavam a escultura com a arquitetura. Por exemplo, na coluna de Marco Aurélio, né? Lembra da coluna colunas e os pórticos que representavam vitórias e batalhas? Então, Marco Aurélio, né? Foi um grande general. Teve uma coluna em sua homenagem. Nessa coluna tem vários detalhes, assim como naquela coluna que a gente viu de Trajano. E aqui, gente, outra coisa que também nos foi trazida pelos romanos é a ideia do busto. Vocês lembram que lá na nossa escola temos um busto, né? Então, essa coisa do busto também é ideia deixada para a gente pelos romanos. Por que, professor, que surgiu isso? Como foi que surgiu essa ideia? Então, o que acontece? O povo pedia muito a presença do imperador para cá, imperador para lá. Então, o que eles resolveram fazer? Eles não podiam estar em todos os lugares, era muito lugar para percorrer, principalmente Roma, né? Os imperadores romanos, porque conquistaram uma vastidão de terras. Então, eles faziam bustos e aquela legião de soldados que ia para aquele determinado lugar levava o busto, e aquele busto valia como que a presença do imperador. Então, essa é uma herança deixada pelos romanos. Viu, gente? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa arte romana. Um pouquinho mais música. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. GWA em ação.